Oremos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos aprendendo mais da Tua Palavra, Senhor, esse livro de autoridade espiritual de Fátima Anísio. Agora, Senhor, nós estaremos dando início à aula, Senhor, do capítulo número 16, aula 21. Fala conosco, Senhor. Usa teu servo como canal, instrumento da Tua Palavra. Tudo aquilo que for dito, Senhor, seja dito e inspirado pelo Senhor, que tudo esteja na Tua direção, Senhor. Cada irmão e irmã que estará assistindo, meu Deus, esse seminário, está acompanhando esse seminário, possa crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, e que possa colher frutos, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, nós estamos aqui no capítulo de número 16. Abra comigo o seu livro. Hoje nós vamos acompanhar o estudo no livro. Estamos aqui com alguns irmãos assistindo a aula presencial e você que estará assistindo na sua casa. Estamos no capítulo de número 16, que fala sobre o abuso de autoridade e a disciplina governamental de Deus. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 20. Livro de Números, capítulo número 20, diz assim a palavra do Senhor: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zin, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos ali, nós e os nossos animais. E por que nos fizeste vir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vidros, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: viste que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. O versículo de número 22. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, no monte de Hor, nos confins da terra de Edom:
pois fostes rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Tomaram Arão e Eleazar, seu filho, e fez-o subir ao monte Hor. Depois desce Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo e ali morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Baseado nesse texto bíblico, irmãos, nós temos aqui o capítulo número 16, o abuso de autoridade e a disciplina governamental. Abuso, a palavra abuso significa uso incorreto ou excessivo de poderes. Abuso, existem vários tipos de abuso: abuso sexual, abuso de autoridade, né? E a gente vê que é o uso incorreto daquilo que você tem como direito. Quando você tem o direito de exercer algo, autoridade, um papel sobre uma outra pessoa, você tem uma linha, você tem uma regra para você cumprir com ela. Você não pode exceder ela, você não pode ser exagerado e também nem imprudente, nem negligente. Você tem que agir em equilíbrio. E o cristão, ele tem a vida dele diante de Deus em equilíbrio, nem muito nem pouco, é o equilíbrio, e tem que agir corretamente. O próprio Senhor Jesus disse que o nosso proceder no falar deve ser o quê? Sim, sim, não, não. O que proceder disso é procedência maligna. Então, nós temos que agir em equilíbrio. A nossa vida diante de Deus é reconhecida pelo equilíbrio que nós temos com ela, diante dos outros, diante da sociedade, diante de toda a nossa vida. Então nós temos que ter todo o cuidado para manter uma vida sempre em equilíbrio. Equilíbrio emocional, controle das suas emoções. O tempo todo nós temos que manter uma vida em equilíbrio. Não podemos perder esse equilíbrio, porque perdendo esse equilíbrio nós poderemos colher resultados e talvez não sejam resultados positivos. A autoridade delegada deve glorificar o nome de Deus. E a gente vê que o abuso de autoridade e a disciplina governamental de Deus, então vem a disciplina, o abuso e a disciplina de Deus. A disciplina é a obediência às regras, aos seus superiores. Então a gente observa que o abuso de autoridade, né, quando você abusa da autoridade, você está infringindo uma regra ao seu superior. Quem é o seu primeiro superior? É Deus. Então quando você lidera alguma área na sua vida, na sua casa, com seus filhos, você que é o marido em casa e você exerce uma autoridade diante da sua família como líder, né? E você abusa disso, você está indo contra a vontade de Deus, porque você está indisciplinado. E aí você não está obedecendo as regras, e isso aos seus superiores, né? A delegada deve glorificar o nome de Deus. Depois de mais de 30 anos vagando pelo deserto, vamos acompanhar a leitura do livro. Depois de 30 anos, mais de 30 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel tornou a esquecer as lições aprendidas com a rebelião. Eu gostaria de perguntar para você: de que lado você está? Abuso de autoridade. A pergunta que eu faço, primeira pergunta desta aula:
de que lado você está? Do homem ou de Deus? De que lado você está? É uma pergunta que você vai responder de acordo com a sua vida e da maneira que você exerce a sua liderança e da maneira que você também exerce a sua submissão diante de Deus e diante dos homens. Contudo, no livro, capítulo 16, autoridade, vamos lá agora, seguindo o mesmo parágrafo, tá ok? A autoridade delegada deve glorificar o nome de Deus. Quando chegaram ao deserto, sim, não acharam água, tornaram a discutir com Moisés e Arão, agredindo-os com palavras desagradáveis. Deus, porém, não se zangou com eles, simplesmente ordenou que Moisés pegasse a vara e falasse à rocha para que pudesse dar água. Moisés pegou a vara, símbolo da autoridade de Deus, contudo estava tão tomado de ira que chamou o povo de rebelde e depois, ignorando a ordem de Deus, bateu na rocha 2 vezes com a vara. Errou, mas mesmo assim a água jorrou da rocha. Porque vamos ver o que Deus havia falado? Liga para mim o ventilador que está atrapalhando o ventilador. No versículo de número, capítulo número 20, versículo de número 8, diz a palavra do Senhor: tomou o bordão, juntou o povo, tu e Abraão, teu irmão, diante dele, falai a rocha. Olha a ordem que Deus havia dado para Moisés, para ele falar a rocha. Moisés, irado, tomado de um descontrole emocional, perdeu o equilíbrio, pois depois de 30 anos, Moisés achava que o povo já havia aprendido uma lição, já havia aprendido a entender e a compreender e a respeitar e estar debaixo de uma autoridade divina. E ali Moisés se vê uma situação que o povo relata algo que mexeu com o ego de Moisés. Diz assim: por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figo, nem de vinho, nem de romanos, nem de água para beber? Então aquele povo coloca Moisés no canto, e acuado Moisés na forma de se defender daquele ataque dos insubordinados. Moisés, ele perde o equilíbrio e ele age de acordo com o seu ego, de acordo com a flor que brotou das suas emoções. E ele então, ao invés de seguir a ordem divina, as instruções que foram dadas para ele, porque eu sempre falo, irmão, instruções que são dadas devem ser cumpridas. Quando você não cumpre as instruções corretamente, você será disciplinado, você será corrigido. E ninguém gosta de correção, ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas é tão somente cumprir as instruções que foram ditas. Deus falou para Moisés: falai a rocha. Era só isso. Moisés, tomado de ira, o ego dele cresceu, a raiva tomou conta, se sentiu acuado pelos insubmissos, pelas pessoas que não estavam querendo obedecer, e ele então chama aquelas pessoas de rebeldes, ele lança para fora aquilo que estava dentro dele, aonde Deus não disse que aquele povo era um rebelde ali, disse: fala a água que eles vão beber, porque quem trata é Deus, quem cuida é Deus. A liderança tão somente tem que confiar no Senhor. Nós não podemos jamais agir pelo nosso ego. Por isso que eu tenho sempre dito: as pessoas podem agir incorretamente, mas quem trata é Deus. Eu tenho que estar sempre disponível a ser um intermediário de Deus. Eu não posso ser o juiz nessa história. A liderança, quem exerce um papel de liderança não pode ser o juiz, porque quem é o juiz está julgando, quem julga é Deus, quem cuida é Deus. E a gente vê Moisés perdendo aqui o controle, e quando ele agora
chama o povo de rebelde, e aí ele fere a rocha. Uma atitude de descontrole. É aquela coisa: tem que fazer, então vou fazer. Aí quebra um prato. Porque meu pai quer que eu limpe, então vou limpar. Aí arranha. O pastor pediu para fazer, então vou fazer. Aí dá um problema, porque a pessoa acaba fazendo sem um equilíbrio, sem um controle nas suas emoções. E aí a gente vê o resultado que aconteceu aqui. E continuando aqui no mesmo segmento. Em razão disso, Deus repreendeu os seus servos: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Isso queria dizer que Moisés não colocara Deus a par de si mesmo e de Arão, representar a Deus indevidamente, pois agiria segundo o seu espírito, não do Senhor, e desse modo falara de maneira equivocada, de forma igualmente errada, ferira a rocha. Deus não reprovou o povo, e sim Moisés. O povo sempre vai questionar. Ontem nós estávamos lá falando na reunião na base missionária sobre a questão de você tem murmurado diante da situação do dia a dia, e aí a gente observa que o povo o tempo todo vai ficar questionando, murmurando, insatisfeito. E Deus, Ele vai julgar cada um de acordo com a sua necessidade. Nós seremos julgados de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com as nossas, mas de acordo com a vontade de Deus. Então Deus ali não estava para julgar o povo por aquela necessidade que eles estavam precisando naquele momento. Deus estava dando a oportunidade àquele povo ver como Deus está no controle de todas as coisas, e que operando Deus ninguém impedirá. Então, o que Deus queria? Que o povo percebesse que no momento de conflito, de crise que eles estavam vivendo, que a provisão viria dele, de uma forma que eles pudessem ver um milagre acontecendo. Quando Moisés disse, de Moisés cumprisse, como Deus já havia dito: diz a rocha, fala a rocha, que ela dará água, aí haveria um mover sobrenatural. Então, quando Moisés fere a rocha, a água brotou, o milagre aconteceu, mas Moisés foi reprovado por Deus, porque ele não fez corretamente. É aquela coisa: Deus não costuma dar segunda chance para rebeldes. Um ato de rebeldia para Deus é algo que talvez fica ali uma coisa complicada para aquelas pessoas que agem um ato de rebeldia. E Moisés, ele não reconheceu, ele insistiu, foi até o final, e aí veio a sentença. E a sentença para Moisés e para Arão foi uma sentença dura. A gente vai ver mais à frente na lição. Se uma pessoa em posição de autoridade representa Deus de modo errado e não admite seu erro, o Senhor terá de ser defender. Então, aquela coisa, não podemos dizer que aquilo que nós estamos fazendo, que não é de acordo com a vontade de Deus, das instruções de Deus, e não reconhecemos que o erro é nosso, nós não podemos transferir o erro para Deus, e Deus há de se defender. E a maneira que Deus tem de defender é tirando aquela pessoa daquela posição de liderança. Para Deus, aquela pessoa não tem mais aquela autoridade delegada por Ele, porque Ele não exerce uma autoridade que vem da direção de Deus, e por isso Deus tem que se defender. E quem corrige uma autoridade não é o subordinado. Quem corrige a autoridade que foi delegada por Deus é o próprio Deus. É Ele que vai corrigir, é Ele que vai repreender, é Ele que vai agir de uma forma como tem que se agir. Ele não pode deixar que as coisas do reino sejam levianamente tomadas por uma pessoa. Então Ele corrige. Deus corrige imediatamente um erro de uma autoridade, de alguém que está exercendo uma autoridade fora dos padrões de Deus. E aí você vê os escândalos. Nós estamos vendo essa semana escândalos na televisão,
escândalo das pessoas, os nomes de pessoas que jamais deveriam estar ali nas manchetes dos jornais, porque essas pessoas estavam representando Deus aqui na terra. Mas por que Deus permite isso? Porque Deus vem para corrigir, Deus vem para limpar aquilo que estava sujo e estava infringindo o reino. Mais abaixo, tomemos o cuidado de jamais responsabilizar Deus pelo fracasso humano, dando a impressão errada de que Ele está expressando sua atitude por meio de nós. Coisa terrível é misturar nossas atitudes com as atitudes de Deus. Olha o texto diz, olha o que o autor escreve. Coisa terrível é misturar nossas atitudes com as de Deus. Quais são as nossas atitudes, irmãos? As nossas atitudes têm que demonstrar o pleno senhorio de Deus. Se aquilo que nós estamos fazendo não está evidenciando Deus, não está testificando Deus, isso é mero prazer humano. Essas atitudes desagradam a Deus. As nossas atitudes têm que agradar a Deus. Aquilo que nós estamos fazendo, nós temos que agradar a Deus. Nós não podemos agradar o homem. Uma frase minha: eu não posso estar agradando você o tempo todo. Só em você falar que está agradando um ser humano já se sente ofendido. Por isso, a única coisa que nós temos que fazer é agradar a Deus, irmãos. A única pessoa que tem que se agradar com o que nós estamos fazendo é Deus. Porque o ser humano, ele nunca vai se agradar com o que o outro vai fazer por ele. Ele vai achar que nunca é satisfeito, nunca é o suficiente. Por isso que as nossas atitudes têm que demonstrar Deus naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos falando o tempo todo. Então, é mais fácil você ficar do lado do homem? Não, é mais fácil você ficar do lado de Deus, irmão. Porque o lado do homem você nunca vai conseguir satisfazer. Jesus esteve na terra durante 3 anos, ali exercendo seu ministério, pela qual o Senhor havia determinado para ele. 3 anos fazendo curas, milagres, multiplicação de pães e peixes, pessoas que eram cegos voltaram a enxergar, leprosos foram curados. Mesmo assim, na cruz, crucificam. Não conseguiu agradar. Mesmo sendo Deus, sem nenhum pecado, não conseguiu agradar os homens, porque andava com os homens, viviam com eles, caminhavam com eles. Mesmo assim, aquele povo foi ingrato. Por isso que nós temos que estar sempre do lado de Deus, que as nossas atitudes demonstrem Deus na nossa vida. E quem faz isso, guarde isso, irmãos, quem faz isso, quem pratica isso, ele andará muito mais sozinho do que acompanhado de muitas pessoas. A vida dele será uma vida solitária, porque ele vai aborrecer muitas pessoas. Muitas pessoas serão contrariadas, muitas pessoas serão chateadas, abandonarão, como abandonaram Jesus, deixarão de estar com ele, mas ele terá a aprovação de Deus, porque ele está agradando a Deus naquilo que ele faz, nas suas atitudes. É isso que nós temos que entender. Nós não podemos ser bajulador e nem aceitar bajuladores. Nós temos que separar. O que é certo e o que é errado é errado. E nós devemos estar sempre do lado do que é certo de Deus. E quando você está agindo de acordo com o plano de Deus, com a vontade de Deus, não importa se alguns vão gostar de você, se uns vão lembrar de você, não importa. O que importa é que você está sendo aprovado por Deus. Somos muitos propensos ao erro. Em consequência disso, sempre que erramos, devemos reconhecer imediatamente que o erro é nosso. Assim não daremos mau testemunho de Deus e não cederemos nenhum terreno ao mal, nem cairemos nas trevas se confessarmos logo. Deus não precisará se defender,
e ficaremos livres de cair sob sua mão governamental. Se autoridade delegada é um assunto sério. Então, irmão, toda vez que nós exercemos uma autoridade, por que eu fiz questão de convidar hoje os obreiros, os sacerdotes, pessoal do louvor? Porque nós exercemos uma autoridade. E um oficial, todos aqueles que estão em departamento, estão exercendo algo dentro da igreja, é um assunto muito sério. Eu tenho percebido que muitos têm levado esse assunto, levianamente, se descuidando de coisas que jamais deveriam se descuidar. Vamos dar um exemplo de uma dona de casa. Ela tem lá o feijão para cozinhar e ela vai usar a panela de pressão. E ela vai lavar o feijão, vai fazer todo o preparativo para botar na panela de pressão e vai ligar o fogo. Ela pode simplesmente esquecer que a panela de pressão está no fogo? Por quê? O que acontece? Pode o quê? Explodir. Da mesma maneira, eu interpreto isso com a nossa vida cristã. Eu não posso deixar que a minha panela de pressão na igreja, o meu ministério, o meu chamado, aquilo que Deus me confiou, deixar dali de lado. O fogo está queimando, está estendendo, e eu estou nem aí para ele. Vai explodir uma hora. Vai dar errado uma hora, alguma coisa vai acontecer. Mas por quê? Porque eu não cuidei do meu chamado, porque eu não cuidei daquilo que Deus me confiou. Eu não fui responsável por aquilo, eu simplesmente larguei de mão, e a prestação de contas vai chegar. E aí não vai dizer que foi por causa do pastor, não vai dizer que foi por causa do ônibus, não vai dizer que foi por causa das crianças, por causa do filho, por causa do marido, por causa da chuva, por causa do sol. Não bota na conta de quem não tem que botar. A conta é sua. Quem tinha que tomar conta era você. Quem tinha que tomar conta era você. Só que você se preocupou mais com outras coisas e deixou de cuidar daquilo que Deus deu. É um assunto muito sério. Em consequência do incidente acima, Deus anunciou que Moisés e Arão não teriam permissão de entrar em Canaã. Um descuidado, um deslize. Deus não permitiu que Moisés e Arão entrassem na Canaã. Será que nós, irmãos, brincando de sermos cristãos, brincando de ser um obreiro, brincando de ser um ministro de louvor, brincando de ser um levita, um adorador, um professor de escolinha, alguém que exerce uma autoridade, brincando com aquilo que não tem que brincar? Eu aprendi desde pequeno. Criança, meu avô sempre dizia: criança, não brinca com fogo, porque criança que brinca com fogo de noite. Desde pequeno meu avô dizia. Eu estava lá brincando com fogo. Da mesma forma, é aquilo que Deus tem falado para mim: não brinque com o meu ministério, não brinque com aquilo que eu deleguei para você. Não brinque, leve isso a sério. Um obreiro que não leva seu ministério a sério é sujeito a um fracasso espiritual, financeiro, emocional, familiar e total. Ele vive em declínio. A vida dele vai de mal a pior. Sabe por quê? Porque ele não leva as coisas de Deus a sério. E aí, então erro, pastor, eu não estou
estou pecando, eu não mato, eu não roubo, por que minha vida está toda enrolada, pastor? Porque você não leva o seu ministério a sério. Essa aula você está assistindo aqui presencialmente, não. Mas você que está assistindo em casa, abra os teus olhos, ouça o que Deus está falando com você, porque depois não vai dizer que não sabia. Por que a tua vida está enrolada? Por que a sua vida vai de mal a pior? Porque você não está levando a sério o seu ministério. E vai dizer para você que não está levando a sério, se sente ofendido. Se o pastor chamar você no gabinete e falar: meu irmão, você não está levando a sério o seu ministério, você não se sente ofendido, você não se sente magoado. Estou saindo da igreja porque o pastor não valoriza as pessoas nessa igreja. Tudo que eu faço para ele nunca é satisfeito. Na bota na conta do pastor, mas na verdade você não está levando a sério. Se uma pessoa falar descuidadamente, fizer algo de maneira que não santifica a Deus, assim, no momento em que Deus tiver de se manifestar justificando-se, não haverá mais oportunidade de perdão. Devemos temer e tremer quando dirigimos os assuntos divinos. Olha a palavra: temer e tremer. A palavra temer é o sentido de medo. Por que muitos pregadores, quando vão pregar, dizem: minhas pernas estão tremendo, eu estou me sentindo um frio, alguma coisa dentro de mim? Porque esse é o sentido de temer, tremer, sentido de ter medo. Porque você vai estar, é como eu estou aqui falando com vocês, usando esse microfone, falando com você aqui, está ouvindo essa aula, estudando essa lição, mas eu estou com medo de falar aquilo que Deus não disse para mim falar. É o sentido que você tem que temer. Você não pode falar aquilo que você quer, você tem que falar aquilo que Deus quer que você fale. Vai agradar? Não importa se vai agradar, vai desagradar, não importa. O que importa é que você tem que ser um mensageiro de Deus. E isso tem que temer dentro de você. Você tem medo de você errar. Se você errar, Deus vai vir te corrigir. E ai daquele que é corrigido por Deus. Por isso tem que temer. O meu maior medo não é de uma cobra, não é de nada ali fora. O meu maior medo é de cometer um erro diante do Senhor, quando Ele me dá a oportunidade de ser um mensageiro dEle, de eu ser um canal dEle para a igreja dEle, a noiva dEle. Porque a igreja não é minha, as ovelhas não são minhas. Eu sou apenas um canal que Deus fala através da minha vida para você, meu irmão. E se eu estiver dirigindo contra a vontade de Deus, eu tenho que temer, porque aí, meu irmão, eu vou cair na correção do papai. Aí na próxima vez eu vim pregar, não vai sair. É como se estivesse vazio. Você não sente Deus. A pior coisa que tem para um pregador é quando ele vai usar o púlpito e ele sair vazio, não tem nada para oferecer, porque Deus já não está com ele. Por isso, tem que temer, irmão, quando você está na portaria, se aquilo que você está fazendo está agradando a Deus. Tem que temer quando você está numa escala, um departamento, seja qualquer que você esteja, tem que temer, porque aquilo que você está fazendo tem que estar tendo o aval de Deus. Quando você não teme mais, é porque você já está vazio por dentro, não tem mais nada, Deus já não tem mais nada para com você, Deus já não está se agradando com você. Aí o tempo, irmão, é muito curto. Você não consegue permanecer, você não consegue dar continuidade. Pastor, estou saindo, sabe por que não estou bem? Pastor, logo você vai largar.
logo, logo você vai abandonar. Logo, logo você vai sair do seu cargo, do seu ministério, você vai da sua igreja. Sabe por quê? Porque Deus já não tem nada com você. Porque você não estava mais sentindo medo. Já estava se achando tal. Tremer, a palavra tremer, sentimento em razão do medo. Provoca um sofrimento, uma dor. Tem que provocar isso. Quando você termina um culto, uma escala que você fez, algo que Deus delegou para você, você tem que sair dali: Senhor, será que eu fiz? Foi da tua vontade? Será que tudo aquilo que eu estava fazendo, o Senhor se agradou? Glória a mim, bendito a mim, honra para mim. A honra é dele, tudo para ele, é para ele. Esse tremer é um sentimento que tem que ter dentro de nós, que termina uma reunião dessa. Senhor, Senhor, a palavra foi dura, Senhor. Quantos sermãos duros eu já não ministrei aqui nessa igreja. Quantas pessoas já não me ligaram, me procuraram para questionar o meu sermão, mas não era meu. Acho que quando eu vou para casa eu vou feliz da vida quando eu prego um sermão? Consegui falar o que eu queria. Tem que tremer. Tem que tremer. Se não tremer, irmãos, você já não é mais guiado pelo Espírito, é pela sua própria carne. Porque o Espírito é forte, a carne é fraca. E aí, irmãos, a carne, ela dá ocasião à morte. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. É o plano do diabo: acabar com o seu ministério, acabar com o seu chamado, acabar com aquilo que Deus delegou para você. E aí, irmãos, você vai de mal a pior. Quando eu estava estudando essa lição, devemos temer e tremer. A cada dia eu tenho aprendido nisso, que esse lugar não é lugar de externalizar os meus sentimentos, o que eu gosto, o que eu deixo de gostar, mas é um lugar de expressar a vontade de Deus, de ser boca de Deus. Doa quem doer, goste ou não goste. Porque quando a igreja é dirigida por Ele, é Ele que está no controle. E aí, os aborrecidos sempre serão aborrecidos. Os tristezinhos sempre ficarão tristezinhos. Os doentes sempre serão os doentes. Mas o único que tem que estar curado é você, que lidera, que exerce o papel de liderança. Tem que estar bem com Deus, tem que temer e tremer Deus todos os dias, tudo naquilo que você faz. Os seus olhos têm que ser os olhos de Deus, a sua boca tem que ser a boca de Deus, os seus ouvidos têm que ser os ouvidos de Deus. Por isso que Paulo diz a Timóteo, cuide de ti mesmo, cuida de ti. Porque é difícil cuidar do outro, difícil é tentar ajudar o outro, é muito difícil, porque você nunca vai conseguir fazer aquilo que Deus vai fazer. O único que transforma um homem não é um outro homem, é Deus, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence um homem do pecado. Se eu falar para você que você está errando, está fazendo as coisas erradas, que não estão agradando a Deus, você não vai sair daqui chateado, falando muito mal de mim ainda. Então quem convence você do pecado, do erro ministerial, é Deus, através do Espírito Santo. Mas para isso tem que temê-lo, tem que ter medo daquilo que você está falando,
possa estar falando fora da vontade de Deus, e Deus vai te corrigir você. Se você não tem medo, irmãos, não pense que aquilo que você está fazendo, você vai conseguir prosperar. Não vai prosperar. Não prospera. Vai até um determinado tempo que Deus permite. Você vai até um determinado tempo, até um determinado ano ministerial, mas já a queda é naturalmente vista por todos. O problema não está no pastor, o problema não está na igreja, o problema não está nos irmãos, o problema está em você, que não teme a Deus, que não treme, já não percebe que você já está frio há muito tempo, que Deus já não está com você há muito tempo, mas não faz nada para mudar, sabe? Aquela coisa mecânica, já faz mecânica. Vamos falar sobre isso aqui. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Jeremias 48:10. Gostaria que a minha secretária pudesse ter um copo d'água para mim, por favor. Está muito gelada, não está, Débora? Por favor. Jeremias 48, versículo de número 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Vamos repetir junto, irmãos. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você já imaginou você ouvir isso do seu pastor, do seu líder? Você se sente ofendido, você se sente constrangido, magoado, desvalorizado. Moisés e Arão errou uma única vez, e Deus corrigiu Moisés e Arão uma única vez. Aí você escuta isso do seu líder, que aquilo que você está fazendo relaxadamente, você se sente ofendido. Pastor não valoriza as pessoas, só porque eu não fiz, só porque eu não fui, já se sente ofendido. Moisés só errou uma única vez e foi corrigido pelo Senhor, e nós não aceitamos correção, porque às vezes nós erramos uma única vez. O Senhor, quando corrige o seu filho, é porque Ele o ama. Quando o seu líder está te corrigindo, nós já falamos nas lições passadas, quando o seu líder ainda te chama num gabinete, quando o seu líder ainda te chama para dizer que aquilo que você está fazendo não está bom, glorifica a Deus, porque Deus ainda te ama, porque Ele quer te corrigir. Mas quando Deus olhar e falar assim, não tem mais jeito, servo inútil, não tem mais jeito, aí, irmão, é deixado de lado. E quando nós somos deixados de lado, a gente se sente, sabe o quê? Aquele sentimento de rejeição, aquele pensamento, você não diz, você não verbaliza, mas está dentro do seu sentimento. O pastor só dá valor para as pessoas que fazem, depois que deixou de fazer nem lembra mais. Não é o pastor que não lembra mais, não, é o dono da igreja, é o Senhor, que já disse para você que você já é um servo inútil, já não presta mais para a obra, Ele já não conta mais com você. Já parou para pensar, quando Deus já não conta mais comigo, não conta mais com você, e tem outra pessoa que já está colocando no nosso lugar? Foi o que aconteceu com Saul. Saul estava reinando, Saul ainda era rei, quando Deus já havia escolhido o seu sucessor.
Saul ainda era rei, ainda estava exercendo o papel de liderança, quando Deus já havia preparado o próximo no lugar dele, porque Deus já havia rejeitado Saul. Tudo que Saul fazia era fogo estranho. Fogo estranho. Sabe por quê? Deus já tinha preparado o outro. Eu sempre digo isso aqui na igreja: se você não quer, Deus vai trazer o outro para fazer no seu lugar. Deus vai levantar outro para fazer no seu lugar, porque a igreja é dele. Eu não tenho que jamais ficar, irmãozinho, faz para mim, você não tem que fazer nada para mim não. Guarde isso, irmãos, guarde isso. Uma frase que eu mais escuto de pessoas que saem da igreja: o pastor não sabe valorizar as pessoas que ajudam ele. Você não vai me ajudar. Bota isso na tua cabeça, na cabecinha. Você não está na igreja para ajudar o pastor. Você está na igreja para servir o Senhor. Você não está na igreja para ajudar o pastor num evento, uma programação, em qualquer outra coisa. Você não está para isso. Você está na igreja para obedecer à liderança constituída por Deus. Porque quando você vai ajudar, você ajuda quando você quer e quando você pode. E aí você vai entrar naquela: nossa, pastor não entende o meu problema, eu não pude ajudar ele. Não, você não tem que me ajudar não, irmão. Guarde isso, você não tem que me ajudar não. Você não tem que ajudar o seu líder não, você tem que ajudar, você tem que fazer a sua parte que foi designada por Deus. É o seu chamado, é o teu ministério, é a tua vocação, é um preço a ser pago, é uma renúncia que tem que ter todos os dias na tua vida. Se você tiver esse pensamento, esse conceito: vou lá porque eu tenho que ajudar o pastor, tadinho, está sozinho, o pastor está limpando a igreja, o pastor está sozinho, vou lá ajudar ele, ninguém está ajudando ele. Bobinho e bobinha. Porque o pastor não está sozinho. A Bíblia diz que Elias fugiu e disse: estou sozinho, não tem ninguém. Deus fala: meu filho, você não está sozinho não. Você não está sozinho não. Gideão venceu os inimigos midianitas, que eram milhares, com 300 homens, um número insignificante para o exército adversário. Você e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria. Então tudo que você está fazendo, irmãos, é para Deus.